Olá, futuro soldado, beleza pura? Esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Por quê? Porque nele eu vou contar para você quais são os temas mais cobrados na prova de matemática dos concursos da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de soldado. E aí, achou interessante? Curtiu a ideia? Espero que sim, hein? O que eu fiz? Eu fiz a análise das últimas 4 provas de matemática da VUNESP para o cargo de soldado, né? As provas entre 2013 e 2016. E a partir da análise das questões de cada uma dessas provas, eu consegui perceber a frequência com que determinados assuntos caem e consegui notar quais são os assuntos que sempre estão presentes nas provas. E aí, tá curioso? Antes de eu te falar, deixa o joinha no vídeo aí, por favor. Larga o joinha nesse vídeo, vai. Faz esse favor para mim. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica nessa carinha aqui do lado e se inscreve para dar uma força. Agora sim, agora que você já curtiu o vídeo, vamos ver quais são esses assuntos. Bora lá? Então, pegando as 4 últimas provas, em pelo menos 3 delas, 2 questões eram questões de porcentagem, mas não eram questões simples de porcentagem, não. Geralmente eram problemas envolvendo porcentagem. Algumas das questões eram até polêmicas, né? Então, prepara para as questões de porcentagem que provavelmente estarão presentes na sua prova, ok? 2 questões eram questões mais tranquilas de conversão de unidades de medida. O que é isso? Mudança de litro para mililitro, de hora para segundo, né? De quilômetro para metro. Mais frequentemente tem caído uma questão de unidade de volume e uma questão envolvendo unidade de tempo, tá? Então, com frequência tem uma de cada, totalizando 2 questões de conversão de unidade de medida, beleza? Mas isso não impede que caia a unidade de medida de área, de comprimento também, tá? Então, fica atento a todas as unidades de medida. Geralmente tem uma questão de média aritmética, sendo que essas questões de média aritmética, eu percebi, estão sempre associadas, sempre não, sempre é uma palavra muito forte, né? Geralmente estão associadas a gráficos ou tabelas, beleza? Uma questão de mínimo múltiplo comum, em todas as provas teve questão de mínimo múltiplo comum, então é muito provável que vai cair questão de mínimo múltiplo comum. Uma questão de sistema, geralmente então, cai lá, você vai ter 2 ou 3 equações e aí você vai resolver fazendo um sistema. Os alunos geralmente têm dificuldade nessas questões, eu já percebi. Uma questão tranquilinha de figuras planas, então vai ser uma questão ou de área ou de perímetro. Geralmente eles têm cobrado retângulo, área ou perímetro do retângulo, né? Uma das provas cobrou do triângulo também, mas na maioria das provas foi do retângulo. Uma questão difícil de proporção e razão e uma questão envolvendo expressão algébrica. O que é expressão algébrica? Aquelas expressões contendo letras, né? Letras e números com continhas para você fazer. Essas questões geralmente então são problemas, né? Eles não dão a expressão lá pronta para você. Você tem que montar a expressão algébrica. Então ele vai dar um problema e você vai montar a expressão algébrica, beleza? E aí, você já tinha percebido que geralmente são esses temas que caem na prova, né? Então, nessa análise das últimas 4 provas, esse é o retrato que eu obtive. De novo, isso não significa que esses temas estarão necessariamente presentes na próxima prova, nas próximas provas, ok? Mas eles caem com muita frequência nessas proporções. Para a gente rever esses temas, eu separei questões das 4 provas sobre esses tópicos. Vamos dar uma revisada, então? Vamos lá. Essa primeira questão é a questão de porcentagem que caiu na prova de 2013 e uma questão polêmica. Olha só, em uma loja de produtos automotivos, na compra de 4 pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de R$ 900 ou em 2 parcelas de R$ 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda depois de um mês.
No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$100, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é de quanto? Então, esses R$100 correspondem a quantos por cento da segunda parcela? Bom, olha só, se a pessoa pagasse à vista, ela ia pagar R$900. Se ela pagar em 2 vezes, ela vai pagar 2 parcelas de 500. Mas vamos ver quanto a pessoa pagaria nas 2 parcelas se não tivesse os juros. Então vamos lá, ó, à vista R$900. Parcelado, ela tem que pagar R$500 no ato, na primeira parcela aqui, ó, 2 parcelas de 500, sendo a primeira no ato da compra. Então, chegou lá na loja, vou dividir. Você tem que deixar R$500 lá de qualquer jeito. Se não tivesse os juros, quanto que faltaria para a pessoa pagar? Os pneus custam R$900, ela já pagou 500, faltaria pagar R$400 se não tivesse os juros, correto? Só que aí o problema fala, a segunda parcela terá um acréscimo de R$100, ou seja, os juros serão de R$100. Então, a pessoa, ao invés de pagar 400, vai pagar 400 mais 100, vai pagar R$500, ok? Onde entra a polêmica desse problema? Ele dá essa informação de que a segunda parcela vai custar R$500 2 vezes, e isso confunde os alunos. Por quê? Ele fala aqui em cima, ó, em 2 parcelas de R$500, e ele fala aqui embaixo, a segunda parcela terá um acréscimo de R$100. Aí a pessoa fala, bom, se as parcelas eram de R$500, vai acrescentar R$100, então a pessoa vai pagar a segunda parcela de 600. Não é verdade, tá? A segunda parcela vai custar R$500. Esses R$100 foram acrescentados a esse valor de 400, ok? Então, é esse valor de 400 que vai ser a sua referência para você calcular a porcentagem. Os R$400 da segunda, que seria a segunda parcela, vão corresponder a 100%, e os R$100 que foi o aumento, né, foram os juros, vão corresponder a X%. É só você resolver essa regra de 3. 400 vezes X é igual a 100 vezes 100, né? Então, você vai ter 400x igual a 100 vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Pego esse 400 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar esses 2 zeros aqui, ó, com esses 2 zeros aqui. Está dividindo, né? 100 dividido por 4 dá 25. Então, esses R$100 correspondem a 25% dos 400. Essa seria a resposta da questão. Essa questão é polêmica? É polêmica. Muita gente, na verdade, não é tão polêmica, né? Ela tem uma pegadinha. Eu creio que muita gente deva ter errado essa questão ao fazer a interpretação de que esses R$100 era um aumento em relação à parcela de 500, não a R$400, ok? Vamos para a segunda questão. Essa questão é uma questão de unidade de medida de volume. Então, olha só. De um recipiente que continha 1,7 litro de água, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma. O número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com a água restante nesse recipiente, será de quanto? Essa questão caiu na prova de 2014. Então, você tinha lá uma jarra que tinha 1,7 litros de água. Então, o volume inicial era 1,7 litros, correto? Aí, você encheu 3 canecas e em cada uma você colocou 240 centímetros cúbicos. Então, quanto de volume você tirou aqui da jarra? 3 canecas com 240, ou seja, 3 vezes 240. 3 vezes 240 dá 720. Então, foram retirados da jarra 720 centímetros cúbicos de água. E aí, para resolver essa questão, você tinha que saber que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Dessa forma, 720 centímetros cúbicos são iguais a 720 ml. Se você sabe quanto você tirou, para você saber quanto sobrou de água dentro da jarra, basta você pegar 1,7 e subtrair 720. Mas você pode subtrair litro de mililitro assim direto?
Ó, se for bom de conta, você até consegue fazer, tá? Mas é melhor você converter esse litro aqui para ml, porque aí a continha vai ficar mais fácil. Como é que a gente passa de litro para ml? Ó, a nossa escala tem litro, decilitro, centilitro e mililitro. 1,7 litros, para eu transformar em mililitros, eu tenho que andar com essa vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Mas eu não tenho nada aqui depois do 7. Então, as casas que eu tiver que preencher depois do 7 vão ser preenchidas com 0. Então, eu vou ter aqui, ó, uma casa vai ter 17 decilitros, mais uma casa 170 centilitros, outra casa eu vou ter 1.700 mililitros, ok? Então, 1,7 litros é a mesma coisa que 1.700 mililitros. Agora, eu consigo subtrair. Eu vou subtrair 1.700 menos 720. Vamos fazer isso? 1.700 menos 720 dá 980. Então, sobrou de água dentro da vasilha 980 ml, ok? Aí o problema quer saber o número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com a água restante. Quantos copos de 140 ml eu posso encher com esses 980 mililitros de água? Para eu saber, basta eu dividir 980, que é o total que eu tenho, né, que restou, por 140 ml. Vamos fazer a divisão? 980 dividido por 140, posso cortar esse 0 com esse 0, vai sobrar 98 dividido por 14. 98 dividido por 14 dá 7. Então, poderão ser enchidos 7 copos. Essa seria a resposta da questão. Ok? Dúvidas? Gente, esqueci de falar, para essa e para todas as questões que eu vou colocar aqui, revisando com você, se tiver dúvidas, pode perguntar, beleza? Não precisa ficar com vergonha, não. O objetivo aqui é relembrar, né, e deixar vivo na sua memória esses conteúdos que geralmente estão presentes na prova. Vamos para outra questão de unidade de medida. Essa questão de 2013 é sobre unidade de medida de tempo e você vai ver que essa questão é muito fácil. Olha só, em uma maratona, um brasileiro concluiu a prova em 7 minutos, 22 segundos e 35 centésimos de segundo, perdendo apenas para um angolano que chegou 48 segundos e 57 centésimos de segundo à sua frente, ou seja, o angolano chegou antes dele. O vencedor dessa maratona fez o tempo de quanto? Qual foi o tempo do angolano, né? O tempo do angolano foi o tempo do brasileiro menos esses 48 segundos e 57 centésimos. Então, é uma questão de subtração. Onde está a dificuldade dessa questão? A unidade medida de tempo, né? Você tem que converter minutos em segundos, segundos em centésimos de segundo. Você lembra como é que faz isso? Então, você tem que subtrair o tempo do brasileiro, do brasileiro menos 48 segundos para achar qual foi o tempo do angolano, ok? Então, como é que você começa essa subtração? Tem que subtrair 35 centésimos menos 57 centésimos. Dá para subtrair 35 menos 57? Não dá. Então, você tem que pegar um segundo aqui emprestado e passar para centésimos. Aí você tem que lembrar que um segundo equivale a 100 centésimos, beleza? Se fosse décimo, um segundo equivaleria a 10 décimos, beleza? Um segundo equivale a 100 centésimos, se fosse décimo, seria 10 décimos. Então, vai corresponder ao mesmo nome. Se é centésimo, vai ser 100. Se é décimo, vai ser 10. Se é milésimo, vai ser 1000, ok? Então, um segundo vai corresponder ao nome da unidade que tiver aqui depois dele, tá? Então, vou passar um segundo para cá. Passar um segundo para cá, se aqui tinha 35, agora vai ficar 135 centésimos, né? Um segundo são 100 centésimos. 100 mais 35, 135. Se eu tinha 22, agora eu tenho 21 segundos. Agora eu consigo subtrair 135 menos 57. 5 menos 7 não dá, então pego um emprestado. 15 menos 7 dá 8, né? Sobra 12. 12 menos 5 vai dar 7, ok? Então, aqui eu tenho 78 centésimos. Aí agora eu tenho que subtrair os segundos. 21 menos 48 dá? Não dá. Então, eu tenho que pegar
1 minuto emprestado e passar para cá. Aí você tinha que lembrar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então a pegadinha está aqui, ó, de segundo para centésimo é 100, de minuto para segundo é 60, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. Então vou passar 60 segundos para cá. Então ao invés de ficar 7, vai ficar aqui 6. Aqui tinha 21, 21 mais 60 segundos dá 81 segundos. Só passei 1 minuto emprestado para cá. Agora eu consigo subtrair 81 menos 48. 1 menos 8 não dá, pego um emprestado, 11 menos 8 dá 3. Aqui era 8, peguei um emprestado, ficou 7. 7 menos 4 também dá 3, ok? E vai sobrar agora 6 minutos. 6 minutos menos nada dá 6 minutos. Então, o tempo do angolano foi 6 minutos, 33 segundos e 78 centésimos. Essa é a resposta desta questão, beleza? Tranquila essa questão, não é? Uma questão de subtração. A dificuldade são as unidades de medida de tempo, beleza? Vamos para mais uma questão. Essa questão caiu na prova de 2015, era uma questão de média aritmética, como eu te falei lá no início, envolvendo um gráfico. Olha só, 4 amigos, Marcos, Jorge, Pedro e Caio, foram a um churrasco e cada um deles levou uma determinada quantidade de latinhas de cerveja conforme mostra o gráfico. Então você tem aqui o número de latinhas e aqui o Marcos, o Jorge, o Pedro e o Caio. Considerando-se o número total de latinhas de cerveja levadas pelos 4 amigos, na média, o número de latinhas por pessoa foi 9. Então, a média, somando todas as latinhas dividindo por 4, a média seria 9. O número de latinhas de cerveja levadas por Jorge foi de quanto? Bom, se você só lesse a questão, né, e não prestasse muita atenção no gráfico, você resolveria essa questão usando os conceitos de média. Como que você calcula a média aritmética? A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Então, você ia somar x mais 2x mais 10 mais 8 e dividir por 1, 2, 3, 4 pessoas. Essa média seria igual a 9. No entanto, se você prestar atenção no gráfico, ele quer saber o número de latinhas de cerveja levadas por Jorge. Esse número está presente aqui no gráfico. Ó. O Jorge levou 2x latinhas. A quanto equivalem essas 2x latinhas? Equivale a 12 latinhas. Então, era só você olhar o gráfico e ia perceber que a resposta seria 12, né? Beleza? Dúvidas? Tranquila essa questão, né? Uma questão de média, mas que você resolveria observando o gráfico. Então, sempre que tiver um gráfico, observe as informações que estão no gráfico, porque você pode ganhar tempo ao observar essas informações. Não precisava fazer conta nenhuma, era só olhar o gráfico e ver que a resposta era 12, ok? Vamos para a próxima questão? Essa questão, uma questão de MMC. Uma papelaria comprou uma caixa de elásticos e irá vendê-los em pacotinhos, todos com a mesma quantidade de elásticos. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar 18, ou 20, ou 24 elásticos em cada um e que, desse modo, não restaria elástico algum na caixa. O menor número de elásticos que essa caixa pode ter é de quanto? Bom, como que eu sei que essa questão é uma questão de mínimo múltiplo comum? Por conta das palavras-chave. Olha só, ele quer saber o menor número de elásticos. Quando ele fala o menor número, ele se refere ao mínimo. Mínimo é o menor número, né? Quando ele fala que não restaria elástico algum na caixa, se eu dividisse em 18, 20 ou 24, não restaria elástico algum na caixa. Quando ele fala isso, ele está procurando um número que é comum a esses 3. Concorda? Se não vai restar, se não vai ter resto a divisão, né? Não vai restar elástico algum, o número é um múltiplo comum a esses 3 números. Então, sempre que você lê o problema, observe essas palavras. Quando ele falar o menor número possível e ele se referir não vai restar elástico algum ou todos com a mesma quantidade, isso é o mínimo comum, o mínimo múltiplo comum, ok? Quando ele falar
a maior quantidade e não restar alguma coisa, aí ele vai estar se referindo ao máximo divisor comum, ok? Como que a gente calcula o MMC entre 18, 20 e 24? Basta a gente fatorar. E aí a gente vai fatorar usando todos os fatores possíveis, beleza? Então, olha só, todos os números são pares, então todos são divisíveis por 2. Dividindo tudo por 2, a gente vai ter 9, 10, 12. Aqui a gente tem um número ímpar e tem dois pares. Para o mínimo múltiplo comum, a gente continua dividindo por 2. Então, tá? Então, a gente vai usar mesmo que o 2 não divida o 9. A gente vai dividir o 10 e o 12. Vai sobrar, então, 10 dividido por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6. O 6 ainda é par, posso dividir por 2, vai dar 3. 6 dividido por 2 dá 3. Agora sim, posso dividir o 3 e o 9 por 3, né? Dividindo por 3, 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. O 5 eu mantenho. Posso dividir de novo por 3, então vou ficar aqui 3 por 3 dá 1, sobra 5 e 1. Agora divido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o MMC entre esses três números é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5, está aqui. 5 vezes 9, 45. 45 vezes 8 dá 360. Então, o menor número de elásticos que essa caixa pode ter é 360. Essa é a resposta da questão. Simples assim. Então, você só tem que lembrar de ver as palavras-chave, né? Então, quando ele fala o menor número e não resta elástico algum, isso se refere ao mínimo múltiplo comum, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, lembra disso. Vamos para mais uma questão, vamos lá? Essa questão é uma questão de sistema. Olha só, em uma papelaria o preço de um caderno e um compasso é R$15. O caderno acompanhado de um estojo custa R$17 e o estojo acompanhado do compasso custa R$8. Quem comprar um caderno, um estojo e um compasso deverá pagar quanto? Bom, vamos chamar o preço do caderno de X, o preço do compasso de Y e o preço do estojo de Z. Ele fala que um caderno mais um compasso dá 15. Então, o caderno X mais o compasso Y é igual a 15. X mais Y é igual a 15. O caderno X acompanhado do estojo Z, X mais Z, custa 17. Então, X mais Z é igual a 17. E o estojo Z acompanhado do compasso Y, Y mais Z, vai dar R$8. Se a gente colocar uma chave aqui, a gente tem um sistema. Para resolver esse sistema, você pode resolver de formas diferentes. Uma das formas de se resolver esse sistema é somando as três equações. Por quê? Ele quer saber qual é o preço de um caderno mais um estojo mais um compasso. Ou seja, ele quer saber o preço de X mais Y mais Z. Se a gente somar tudo, a gente vai ter que, a gente tem que somar dos dois lados da igualdade. X mais X dá 2X. Y mais Y dá 2Y. Z mais Z dá 2Z. Aqui eu tenho 17 mais 8 dá 25. 25 mais 15 dá 40. Então, eu tenho aqui que 2x mais 2y mais 2z é igual a 40. Observe que são todos pares. Todos os elementos aqui, todos os termos, são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir tudo por 2. Tá? Então, vou dividir todos os termos por 2. Como é que eu sei que é por 2? Eu estou vendo que todos são pares. Todos têm o 2 aqui na frente. Tá? Se fosse 5 aqui, eu dividiria tudo por 5. Ok? Eu estou dividindo por um número que vai dividir todos os termos. Beleza? Então, 2x dividido por 2 dá x. 2y dividido por 2 dá y. 2z dividido por 2 dá z. 40 dividido por 2 dá 20. Aí, eu sei o preço de um caderno, mais um compasso, mais um estojo. Isso dá R$20. É isso que o problema quer saber. Então, essa é a resposta da questão. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Questão de sistema, geralmente os alunos acham difícil, né? Mas é só ir com calma, com paciência, porque não é tão difícil assim, não. Ok?
Vamos para mais uma questão? Essa questão, guarda essa questão. Essa questão caiu, não essa questão em si, né? O estilo dessa questão esteve presente em todas as provas. Em todas as 4 provas tinha questão desse tipo. É a questão para você elaborar uma expressão algébrica. Essa questão, no caso, é da prova de 2017. Olha só. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos. E também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é qual? Observe que ele não falou no menor número, né? Ele falou que não restará tapete algum, mas ele não falou no menor número. Então, para resolver essa questão, você até poderia trabalhar com o MMC, como eu propus no vídeo em que eu resolvi essa prova de 2017. Mas uma maneira mais tranquila seria criar uma expressão algébrica. Olha só, se a gente chamar o número de pilhas de tapetes, né, os tapetes vão ser colocados em pilhas. Se a gente chamar o número de pilhas de x, a gente consegue calcular o número total de tapetes. Olha só, se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum. Então, se eu multiplicar 12 tapetes vezes o número de pilhas, eu vou chegar no total de tapetes, concorda? Então, o número total de tapetes é igual a 12 tapetes vezes o número de pilhas. No entanto, o problema fala uma outra condição. Ele fala, se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos. Então, se eu colocar 15 tapetes, eu não vou ter mais x pilhas, eu vou ter 2 pilhas a menos. Quanto que são 2 pilhas a menos de x? Vai ser x menos 2. Então, o número total de tapetes vai ser 15 tapetes vezes o novo número de pilhas, ou seja, vezes x menos 2. 15 tapetes vezes x menos 2. Conseguiu entender? Antes eu tinha x pilhas de tapetes. Vamos supor, tinha 10 pilhas de tapetes, ok? Aí ele fala, serão feitas 2 pilhas a menos. Quantas pilhas? Se eu tinha 10, aí agora eu vou ter 8. No caso, eu não sei qual é o número exato. Eu chamei esse número de pilhas de x. Então, se eu tinha x, agora eu vou ter x menos 2. Se eu multiplicar esse número, x menos 2, pelo número de tapetes, eu chego também no número total de tapetes. Então, observe que o total de tapetes pode ser calculado usando 12x ou pode ser calculado usando 15 vezes x menos 2. O que eu posso fazer? Se tudo corresponde ao total de tapetes, eu posso igualar 12x a 15 vezes x menos 2. Então, eu vou ter 12x é igual a 15 vezes x menos 2. Entendeu? Por quê? O número total de tapetes é o mesmo. Beleza? Resolvendo aqui, para resolver eu tenho que multiplicar o 15 por tudo que está aqui dentro dos parênteses. 15 vezes x dá 15x, menos 15 vezes 2 dá 30. O que eu posso fazer agora? Pego esse menos 30, passo para o outro lado, ele vai passar como mais 30. Isso vai ser igual, pego o 12x, que está positivo, ao passar para o lado de cá ele vai passar negativo, menos 12x. 15x menos 12x dá 3x. Pego esse 3 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 30 dividido por 3 dá 10. Então, o número de pilhas é 10. O problema quer saber o número de pilhas? Não, o problema quer saber o número de tapetes que existe na caixa. O número de tapetes é 12x, ou seja, 12 vezes 10. O número total de tapetes, 12 vezes o x é 10, 12 vezes 10 dá 120. Essa é a resposta da questão. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Essa questão dá para resolver de diversas formas, mas eu creio que essa forma, criando essa expressão algébrica, é a forma mais tranquila. Apesar que se você trabalhar aqui com as alternativas de resposta, você também consegue chegar na resolução dessa questão. Beleza? Então, muitos alunos vão pelas opções de resposta para tentar resolver. Agora a gente vai para a última questão, que é uma questão envolvendo
área e perímetro, né? Então essa questão também caiu na prova de 2017, uma questão que envolve perímetro e área. A figura mostra duas salas A e B, ambas retangulares, com medidas em metros. Então você tem aqui a sala A e a sala B, com as medidas delas. Sabemos que as duas salas têm o mesmo perímetro. Pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é qual? Bom, perímetro é a soma dos lados. Então, se esse lado aqui mede x, este lado também mede x. Se esse lado mede x mais 3, este lado também mede x mais 3. Esse lado aqui, ó, mede 8, então aqui embaixo também vai medir 8. Esse lado mede x mais 1, então aqui também vai medir x mais 1. Se o perímetro é a soma dos lados e as duas salas têm o mesmo perímetro, se eu somar esses quatro lados com esses, essa soma vai ser igual à soma desses outros quatro lados, porque o problema falou que as duas salas têm o mesmo perímetro. Vamos fazer isso? Então, x mais 3 mais x mais 3 mais x, o perímetro dessa sala é igual ao perímetro dessa, ou seja, é igual a x mais 1 mais 8 mais x mais 1 mais 8. Tá aqui, beleza? Agora é só fazer continha. X mais x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x. 3 mais 3, 6. Isso é igual a 8 mais 1, 9, 9 mais 8, 17, 17 mais 1, 18. X mais x, 2x. Pego esse 2x, passo para o lado de cá, ele passa como menos 2x. Pego esse mais 6, passo para o lado de cá, ele passa como menos 6. Então, eu vou ter 4x menos 2x é igual a 18 menos 6. 4x menos 2x dá 2x, 18 menos 6 dá 12. Então, x vai ser 12 dividido por 2. Só pegar esse 2 que está multiplicando, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo, né? 12 dividido por 2 dá 6. Então, o x, esse x aqui, vale 6. O problema quer saber o valor de x? Não, quer saber o valor da área deste retângulo, né? Então, para saber a área, a gente tem que calcular dois lados. Se o x vale 6, esse lado aqui vale x mais 3. O x não é 6? 6 mais 3, 9. Então, esse lado vale 9. Esse lado aqui, ó, vale o próprio x, ou seja, esse lado vale 6. Então, a área deste retângulo vai ser esse lado 6 vezes esse lado, 9. Né? Então, a área A é igual a lado vezes lado, 9 vezes 6, isso dá 54. Essa é a resposta da questão. Ok? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, espero que você tenha relembrado essas questões, esses temas, porque eles são os temas cobrados com maior frequência na prova da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de soldado. Valeu? Se tiver curtido o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais, então manda para alguém que você quer que passe no concurso junto com você e se inscreve no canal aí para dar aquela força. Valeu? É isso, até a próxima!